Na atividade de hoje, a terceira série recontou a versão de Monteiro Lobato para a fábula A Assembleia dos Ratos. Vocês vão ditar para mim e eu vou escrever aqui na lousa. O que acontece nessa história que a gente tem que contar nesse vídeo? Então, um de cada vez. A atividade reescrita é uma atividade em que se parte de um enredo conhecido e cria uma nova versão. Então elas tiveram como desafio hoje textualizar, reorganizar todos os acontecimentos que elas conheciam dessa fábula e reorganizar assegurando a presença da linguagem escrita. A reescrita é a versão pessoal de um texto fonte conhecido, não memorizado. Se desculparam porque não tinham coragem de colocar o guiso no gato. E fazer é fácil, ir embora é difícil. Bem, pessoal, vamos ler como é que ficou? Reescrita não é uma escrita de um texto que as crianças têm de memória. Elas conhecem um enredo, mas elas reescrevem criando uma versão própria. Enquanto os alunos ditam, a professora negocia as marcas da passagem da linguagem oral para a linguagem escrita. As ideias estão boas, a gente tem que ver um jeito de escrever isso, porque a ideia vocês me deram, certo? Qual que era? Colocar o guiso no pescoço. A gente tem que ver como é que a gente vai escrever para as outras pessoas lerem e entenderem. É assim, eles estavam fazendo um plano. Isso, vamos lá. É diferente dar ideias e ditar um texto. E isso é importante sempre que for fazer uma produção oral pensar nisso, né? Nessa passagem do oral para o escrito. Porque às vezes as crianças dão ideias, mas quem textualiza é a professora. Então ela dá uma ideia, por exemplo, tinha uns ratos juntos. Aí a professora escreve, havia uma assembleia de ratos, né? Quem textualiza é a professora, nesse exemplo que eu dei agora. Na situação que nós fizemos, houve uma preocupação grande que as crianças fossem colocadas no lugar de produtores de texto. Esta é uma atividade que coloca para as crianças todos os desafios que se apresentam ao se começar a escrever um texto. Para colocar um guiso no pescoço do gato. Isso, e por que você discordou? É porque acho que não é agora que ele vai falar, não sabe não. O que você Uma acha que levantou a coloca mão agora? para falar, mas como que nós vamos colocar no pescoço? Mas teve um deles que falou. Como a gente vai colocar o guiso no pescoço do gato? A reescrita coletiva é uma atividade, uma situação didática importante para aproximar os alunos dos comportamentos escritores envolvidos no processo de produção textual. Planejar um texto, a textualização, essa passagem do oral para o escrito, né, assegurando a presença da linguagem escrita, a revisão, então voltar a reler o texto, né, para observar se o texto comunicou bem, né, se está bem escrito, se o leitor vai entender. Diferentemente dos trabalhos de reescrita individual, em que cada aluno faz o seu texto isoladamente, a história é reescrita de forma coletiva, na própria sala de aula. Isso é importante porque permite uma análise e uma reflexão muito mais ricas sobre o que foi elaborado. Na verdade, a situação coletiva oferece muito mais recursos e condições para que depois ela possa fazer no individual. É também uma possibilidade de todas as crianças socializarem as suas ideias, a sua apropriação do texto escrito, a sua apropriação da linguagem escrita, e se aprende muito, né, numa situação como essa coletiva. A professora não se limita ao trabalho de escriba. Durante a atividade, é importante que ela conduza os alunos pelas primeiras medidas que podem ser tomadas para que o texto seja melhorado. Nessa atividade que foi realizada, durante a reescrita, eu relia partes para as crianças saberem o que já tinha escrito e o que ainda precisavam escrever. Os ratos fizeram uma assembleia para pesquisar um modo de deter ele e tirar ele da vizinhança. E na hora que eu reli, um aluno chamou a atenção que poderia substituir por detê-lo e tirá-lo. Quem que deu a ideia? Muito bem, Cauã. Detê-lo é a mesma coisa que deter ele. Fica mais bonito? Muito bom, é um jeito da gente não repetir o ele e fica mais bonito. O que revela uma familiaridade já desses alunos com a linguagem escrita, né? Porque é também uma condição para a reescrita que as crianças tenham familiaridade com esse gênero, que era a fábula, e com a linguagem escrita presente nesse gênero.
Essa familiaridade com o gênero pode ser obtida por meio de atividades anteriores de leitura pelo professor. Depois de ler alguns textos com as crianças, é voltar a ele, mas com um olhar, com o objetivo de observar quais são as palavras, as expressões que foram usadas por aqueles autores que deixaram o texto bem escrito. Aí depois que se faz essas análises, a professora pode escrever numa lista as palavras, as expressões que eles acharam bonitas e deixar lá naquela lista na sala. Aí quando eles têm o desafio de reescrever um texto, eles podem consultar aquela lista para poder usar nos próprios textos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. O que é um destroço? Destruiu tudo. Destruiu tudo, fez um estrago lá, né? No texto de hoje, as crianças usaram, por exemplo, destroços, que é uma palavra que tem na lista da sala, né, que eles já tinham destacado do texto, que acharam que era uma palavra bonita, que eles queriam usar. Agora eu vou ler sozinha, tá bom? Aí vocês vão ouvir e a gente vai ver se precisa fazer alguma mudança agora e depois a gente vai revisar o texto outro dia, para deixá-lo cada vez melhor escrito. Isso mesmo, melhor. Então vamos lá.